Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, o clemente e misericordioso, o soberano do dia do juízo final. Testemunho que não há divindade a não ser Ele, e testemunhamos que Muhammad é o seu servo e seu mensageiro, foi enviado de Allah para toda a humanidade como misericórdia, cumpriu a sua mensagem, transmitiu o Islã para toda a humanidade. Que a paz esteja sobre o seu mensageiro Muhammad, seus companheiros, suas esposas, seus parentes, seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que seguirem a sua guia até o juízo final. Meus irmãos muçulmanos, meus irmãos na fé, Allah nos ordenou a temer a Ele, dizendo: ó fiéis, temam Allah. Meus irmãos, nesse dia abençoado de sexta-feira, o assunto de hoje é sobre alguns versículos corânicos, porque Allah diz no Corão, na surata de nome Muhammad: por acaso não refletem no Alcorão? Por acaso não meditam acerca do Alcorão sagrado? Ou seus corações estão selados? E no outro versículo: se nós tivéssemos feito esse Alcorão descer sobre uma montanha, essa montanha teria se fendado, rachado por temor a Allah, louvado seja. Allah diz no seu sagrado livro: e Ele socorrerá e protegerá os crentes. A pergunta pode ser impertinente, a pergunta pode ser exaustiva. Esta pergunta que todos nós devemos fazer para nós mesmos, dia após dia, antes de entrar na mesquita e depois de sair da mesquita. É uma pergunta incomoda todos nós. E a resposta incomoda mais ainda. A pergunta é: tu é um verdadeiro crente? Tu é um verdadeiro fiel? Tu é um verdadeiro muçulmano? Hassan al-Basri, esse Hassan al-Basri dos Tabi'in. O que quer dizer Tabi'in? São aquelas pessoas que aprenderam o Islã daqueles que aprenderam o Islã do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. São os seguidores do Sahaba, os companheiros do profeta Muhammad, são os Tabi'in. Esse Hassan al-Basri era conhecido Sayyid, o senhor dos Tabi'in. Disseram até, o melhor do Sahaba quem era? Abu Bakr. E o melhor homem depois dos Sahabas quem era? Hassan al-Basri. Foi perguntado para ele: tu é crente, ó Hassan? Tu é um fiel? Ele disse: se estás me perguntando sobre os 6 pilares da fé, sou, não duvido disto. Mas se estás me perguntando sobre um versículo, que é o segundo versículo da surata de número 8, que diz o seguinte: somente são crentes aqueles que, quando é mencionado o nome de Allah, seus corações tremem, e quando são recitados os versículos de Deus, aumenta sua fé e se encomendam a Allah, cumprem a oração e gastam naquilo que os agraciamos. Esses são os verdadeiros crentes. Disse Hassan al-Basri: se estás me perguntando sobre esse versículo, eu não sei te responder se eu sou crente ou não. Hassan al-Basri, o melhor muçulmano da geração após o Sahaba. Essa pergunta que todo muçulmano e muçulmana deve se perguntar antes de entrar na mesquita e após sair da mesquita: eu sou crente verdadeiro ou não? Como disse o próprio Hassan al-Basri e outros: al-iman laysa bitahalli wala bitamanni. A fé não é por desejo e nem identidade. A questão de fé, meus irmãos, não é questão cultural, não é questão de identidade, não é questão eu, meu pai, meu avô, minha família é muçulmana, crente eu também sou. Al-iman, a fé, não é aceitada e não se aceita taqlid. Os sábios da jurisprudência islâmica dizem: innama tajuzu taqlid fi al-ahkam al-fiqhiyya, ama fi al-iman imma tu'min ou la tu'min. Não existe imitar na fé, dissimular a fé. Diz os sábios da Sharia: somente é permitido imitar no Islã
as questões da jurisprudência, as questões da prática. Por exemplo, alguém entrou na mesquita, se converteu, como que eu rezo? Dizemos a ele, faça da mesma forma que nós estamos fazendo. Tu imita, como é que se jejua? Imita os muçulmanos. Como que reze? Imita a gente. Somente é permitido imitar nas questões da prática, mas nas questões de fé, não é permitido imitar. Ou você tem a fé verdadeira, ou não tem a fé verdadeira. Esse versículo, innamal mu'minuna, somente são crentes, somente são crentes, somente são os crentes perfeitos, os crentes verdadeiros, os crentes sinceros. Quem são? E nem um muçulmano pode dizer, eu sou um verdadeiro crente. Porque Allah fala no Corão, na surata, a estrela, An-Najm, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. E Allah fala no Corão, no outro versículo, e não considerem a vós mesmos puros. Não se considere puro, um crente perfeito, um temente perfeito, aquele muçulmano exemplar, porque Allah é Ele que sabe quem é o exemplar. Quem é o verdadeiro crente? Como fala no segundo versículo da surata 8, innamal mu'minuna, somente são crentes, alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. São aqueles, quando é mencionado o nome de Allah, seu coração treme, os seus corações tremem. Onde estamos nós nesse versículo? Quando é mencionado o nome de Allah, onde está a nossa cabeça? Onde está nosso coração? Quando pegamos o Corão para ler, onde está a nossa concentração? Quando falamos com nossos irmãos, com nossa família, falamos das coisas mundanas. E quando lemos o Corão, lembramos de coisas mundanas. Na época do Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, o melhor muçulmano depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o primeiro homem a entrar no paraíso depois de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na época dele chegaram o povo do Iêmen, os iemenitas em Medina, e viram os sahabas lendo o Corão e começaram a chorar, aqueles iemenitas. Então o Abu Bakr disse, por que vocês, o Abu Bakr disse, do que eles estão chorando? Uthman respondeu, يا أبا بكر هكذا كان حالنا عندما كنا نسمع القرآن هكذا كنا قبل أن يقسو قلوبنا لا إله إلا الله. Disse Uthman e Abu Bakr, te lembra? Eles só estão vendo a gente chorando. Viram a gente e choraram por saber que nós vimos mensageiros de Allah. Viram a gente recitar o Corão e começaram a chorar. Disse Uthman bin Affan, Abu Bakr, assim eram os nossos corações, antes de eles ficarem endurecidos igual uma rocha. Isso foi dito por quem? Abu Bakr e Uthman bin Affan. 2 anos depois da morte do profeta Muhammad. O que seria de Uthman se visse a situação dos muçulmanos hoje no mundo? Leiam o Corão e não compreendem. Leiam o Corão e não escutam. إذا ذكروا الله لا يتذكروا. Quando dizem para ele, teme Allah, não temem. Quando dizem para o muçulmano, muitos hoje, horário da oração, dunya wa dunya, minha vida terrena, eu estou ocupado. Depois, nós levantamos as mãos para o céu e dizemos, Allahumma ansurna ala al-zalimin, Allahumma ansur ibadaka al-mu'minin. Ué? Aina? Nós levantamos as mãos para os céus chorando, Allah, Allah, socorro os teus servos, estão sendo oprimidos, socorro os teus servos crentes. Cadê eles? Cadê os crentes? Que crentes que nós estamos falando? Parte da nação islâmica, Tastaghith, pede ajuda, proteção, apoio e confia nos Estados Unidos.
Como antigamente, استعانت واستغاثت وتوكلت وفوضت أمرها إلى الصوفيات، إلى الشيوعية. سقطت الطاغوت. الآن يستغيثون، يستعطفون، يفتقرون، يستعينون لأمريكا. Há anos, há 20 anos atrás, situação do mundo muçulmano, levantava a mão para o céu e tinha confiança. A fé submetia a confiança e a fé que o comunismo, o socialismo, a União Soviética iria solucionar o problema dos muçulmanos. Caiu a União Soviética. Hoje, levanto as mãos, estico a mão, esperando que os Estados Unidos vai proteger eles. E o grande parte dos muçulmanos, Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, Allah nos socorra, Allah nos dê vitória, Allah nos dê vitória. E Allah fala no Alcorão, وَكَنَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. E Allah fala a verdade, é um dever nosso socorrer os crentes. Por que os crentes não são socorridos? Porque não são crentes. Veja um versículo da surata número 8. Somente são crentes aquele, quando é mencionado o nome de Allah, seu coração treme. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Nós, quando lembramos a palavra Allah, trememos o coração. Quando lemos o Alcorão Sagrado, nossos olhos enchem de lágrima. Lá, exceto aquelas pessoas que Allah escolheu para fazer isto. Infelizmente, o Alcorão só é aberto para muitas pessoas no Ramadã. Acabou o Ramadã, fecha o seu Alcorão. Sexta-feira é o melhor dia da semana. Ler o Surat Al-Kahf. Surata número 18, o profeta disse: quem ler a Surat Al-Kahf, os 10 primeiros versículos, os outros hadiths, os 10 últimos, a Surat Al-Kahf será protegida do Dajjal, da fitna do Dajjal, do falso Messias. إِذَا ذُكِّرُوا اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Quando é mencionado o nome de Allah, os corações tremem, como se estivessem vendo Allah na frente dele. Como está no Sunan At-Tirmidhi, no hadith, que diz assim: لا تكثروا من كلام من غير ذكر الله فإن كلام من غير ذكر الله تقسو القلوب وأبعد الناس عن الله القلب القاسي. Hadith Hasan. Hadith no Sunan At-Tirmidhi, que diz assim: não falem muito, não fique falando muito, ou não mencionar muitas coisas sem lembrar de Allah. Porque lembrar muito das pessoas, da vida terrena, deixa o coração duro. E a pessoa mais longe de Allah é aquela que tem um coração duro. Vemos em nós mesmos, começando por mim e por nós quando entramos na mesquita. Hadith, nossas palavras, nossas conversas, nosso papo, nosso diálogo é sobre Allah ou sobre as pessoas? É sobre o profeta ou sobre para quem está lá na rua? إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Quando é mencionado o nome de Allah, os corações tremem, tem vontade para escutar a palavra de Allah. Como disse Uthman bin Affan: لَوْ طَحُرَتْ قُلُوبُنَا مَا شَبِعْنَا مِنَ الْقُرْآنِ أَبَدًا. Como disse Uthman, se nossos corações estivessem limpos, wallahi, nós jamais iríamos enjoar do Alcorão Sagrado. E o versículo fala: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. E quando é lido o Alcorão, aumenta a fé. O Imam al-Bukhari, rahimahullah, o grande imam da Sunnah, que juntou o Hadith, o livro mais autêntico depois do Alcorão, Bukhari, um livro chamado Sahih, Jami Sahih Imam al-Bukhari. No livro tem Babu Ziyadatul Iman, capítulo, a fé aumenta. E botou o versículo, esse versículo. Quando ele recitar os versículos do Alcorão, aumenta a sua fé. Quer que sua fé aumente, lembra de Allah. Recorde de Allah quando sai da mesquita. Aprende a fazer o zikr, a recordação de Allah. Aprenda a fazer o zikr quando entrar em casa, quando sair de casa, quando entrar no comércio.
Aprenda a recordação de Allah. Allah, o hadith diz: Ana ma'abdi idha dhakarani. Allah diz: eu estou com o meu servo quando ele se lembra de mim. Quer que Allah esteja contigo, no sentido de protegendo, te cuidando, lembra dele. Lembra-te de Allah, ao momento do teu coração te preencher por amor dele. E como disse: Man ahabba shay'an akthara min dhikrihi. Quem gosta de algo está sempre lembrando daquilo. Man ahabba Allah akthara min dhikri. Man ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthara min dhikri. Quem ama Allah está sempre lembrando dele. Quem ama o profeta está sempre lembrando dele. Quem ama o dinheiro, ambas paixões da vida terrena, está sempre lembrando dele. O shaitan, como é diferente quem é aquela pessoa. 24 horas por dia. Das 24 horas por dia, enquanto estiver acordado, é pensando e falando da dunya. E sonha com a dunya. Sonha com a vida terrena ainda. Aquele que lembra de Allah, seu coração está ligado com o Corão, com a mesquita. Allahu Akbar. Chega a sonhar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chega a sonhar que está fazendo Hajj. Chega a sonhar que está na mesquita do profeta rezando. Chega a sonhar que vê as pessoas entrando na religião do Islã. Por quê? Akthara min dhikr. Ficou lembrando de Allah. Lembrando de Allah na língua, no coração e nas ações. Recordar de Allah. Somente são crentes aqueles que recordam de Allah. Recitado o versículo de Allah aumenta a fé. E a fé diminui e aumenta. A fé diminui e aumenta. Quando ela diminui, se afastamos da mesquita. Não conseguimos ler o Corão. Quando lemos, não entendemos. E quando entendemos, não queremos praticar. Porque a fé ficou fraca. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. E se encomendam. E se confiam em Allah. Disse o grande sábio chamado Ibn Qayyim rahimahullah, num dos seus grandes livros chamado Tariq al-Hijratain. Ele diz assim, sobre esse versículo: a fé, dhikr, a recordação de Allah, leitura do Corão, aumenta a confiança em Allah. A confiança em Allah, louvado seja, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "La tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi." Se vocês confiassem em Allah verdadeiramente, Allah vos faria como os pássaros, que saem pela manhã à procura de sustento e voltam satisfeitos e para sustentar os seus filhos. Como os muçulmanos terão confiança em Allah sem recordação dele e sem a leitura do Corão? E o versículo diz, conclui: "Eledine yuqimuna as-salah", que cumprem a oração. Muitos cumprem a oração, mas quando escutam o Corão, o coração treme. Quando escuta o versículo do Corão sendo lido, aumenta a fé? Aumenta a confiança em Allah? Não. "Mimma razaqnahum yunfiqun", muitos gastam pela causa de Allah, mas quando gastam pela causa de Allah, vão à mesquita, aumenta a fé? Não. Por que não aumenta a fé? Por que mesmo práticas? Por que mesmo as práticas? Reza, jejua, lê o Corão, a fé não aumenta? Tem um motivo. Tem um motivo. Como disse o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam: "Inna al-abda yuhramu min rizqihi min dhanbin bisabab dhanbin yartakibuhu." Disse o hadith do profeta que o crente, ele é privado do sustento de Allah por causa do pecado que ele comete. Por causa do pecado que ele comete. Então veja, pergunta, como terminamos o sermão, como falamos: somos os verdadeiros crentes ou não? Daqueles que, quando é mencionado o nome de Allah, o coração treme. Quando é recitado os versículos ou o Corão, aumenta a fé. E confiam em Allah. Cumprimos a oração, fazemos a caridade, lemos o Corão, frequentamos a mesquita. Mas por que, apesar de tudo isto, o coração não mexe e a fé não aumenta? Por causa dos pecados. Por causa do pecado. Allah impede que o crente sinta
a doçura e o gosto da fé por causa do pecado que ele comete. Algumas pessoas dizem assim, erradamente: eu faço pecados, eu desobedeço a Allah e não vem castigo. La ilaha illallah. Existe castigo maior do que a pessoa rezar e não sentir o gosto do salah. Existe castigo maior do que a pessoa ler o Corão e não aumentar a fé. Existe castigo maior do que a pessoa lembrar de Allah e o coração não tremer. Allahumma ja'alna mimman alladhina idha dhukirna tadhakkarna. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-hadi ila sawa'i as-sabil. Wassalatu wassalam ala rasulih al-karim. Amma ba'd. Que o louvor pertence a Allah, que a paz esteja sobre seus companheiros, que a paz esteja sobre o mensageiro de Allah, seus companheiros e seus seguidores, até o justo final. Meus irmãos e minhas irmãs, a questão da fé é o patrimônio do muçulmano. Tudo que o muçulmano deveria se preocupar antes da oração e após a oração é se perguntar: como está minha fé? Como está meu coração com Allah? É só essa pergunta que todo crente deveria se fazer antes e após cada oração. Alhamdulillah, deixamos nossos compromissos, deixamos nosso trabalho, nossas casas, nossos afazeres, para a casa de Allah, essa mesquita aqui na cidade de Porto Alegre, para ficarmos alguns minutos esperando, escutamos o sermão e rezamos. Para que tudo isto? Desviado para aumentar a fé. Viemos na mesquita para aumentar a fé. Da mesma forma, como disse os sábios, por uma viagem tu precisa de zad. Zad seria o combustível. Uma viagem tu precisa de combustível. A viagem para a Akhira, para outra vida, tu precisa de um combustível. Esse combustível é a fé. E não se adquire e não se aumenta a fé fora da recordação de Allah e longe do Alcorão Sagrado. A fé não se aumenta longe da recordação de Allah e longe do Alcorão Sagrado. Por isso que Allah diz no Alcorão: innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan ulaika lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Somente são crentes aqueles que, quando é mencionado o nome de Allah, seus corações tremem, e quando é recitado os versículos de Allah, aumenta sua fé e se confiam em Allah, cumprem a oração e gastam daquilo que nós agraciamos. Estes são os verdadeiros crentes. Estes terão darajat, terão vários degraus perante o seu Senhor, terão o perdão e terão uma magnífica e generosa recompensa. São os três: o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 4 da surata número 8. Pedimos ao Allah, louvado seja, que ilumine nossos corações, ilumine nossa inteligência, ilumine nossa senda reta, firme nossos passos no Islã, firme nossos passos na fé, e faça nossa vida de acordo com esses versículos da surata número 8. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن